Olá, estamos iniciando o programa Saúde em Foco. Hoje vamos conversar sobre os primeiros 1000 dias de vida do bebê. E para conversar sobre esse tema tão importante, temos uma convidada muito especial, a nutricionista, professora, especialista em alimentação infantil, em aleitamento materno, toda essa área de materno-infantil, a professora Márcia Vítolo. Prazer, seja bem-vinda. Prazer. Que bom estar aqui contigo. E uma especialista nessa área, e a gente falando aí de primeiros 1000 dias, então a gente queria saber um pouquinho, o que corresponde, o que é esses 1000 dias que a gente tanto ouve falar? Então, a gente tem que pensar na questão da saúde como um todo, Saúde, e a gente também pensar na definição da Organização Mundial da Saúde, que saúde não é só o bem-estar físico, mas toda uma questão de saúde global, de bem-estar social e todos esses aspectos. Então, é bem mais amplo. E quando a gente fala dos primeiros 1000 dias de vida, que a gente inclui a gestação, então todo o período da gestação, as 40 semanas, e aí os 2 anos de vida, os 2 primeiros anos de vida. Então, quando nós somamos esse período se constitui nos primeiros 1000 dias de vida, que tem sido já há alguns anos estudado, muitas pesquisas e avaliações do que acontece e qual a importância. Gente, na nossa época, na minha época, muitos anos, a gente chamava de grupo vulnerável. A gente falava que era um grupo vulnerável biologicamente, socialmente, mas a gente não trazia para essa dimensão no sentido de estar junto, A gente meio que separava, Gestação, bebê, criança, pré-escolar. E hoje, definiram isso há alguns anos, um grupo de pesquisadores e cientistas e professores, e pegou, no sentido que, se a gente for ver, é verdade. Então, você tem a formação do bebê ali, a gestação já é a formação do ser humano, já é a concepção. Então, esse momento e esse período da gestação, ele precisa ser adequado, ele precisa ter condições ambientais, condições alimentares, condições psicológicas adequadas. Então, a gestante, ela deve seguir um pré-natal, muito importante, para que ela ganhe peso adequadamente, e aí nós vamos falar mais da nutrição, que é a minha área, porque os primeiros 1000 dias de vida é estudado em vários aspectos, do sistema nervoso, da parte médica, da parte gastroenterológica, mas a gente vai falar da nutrição aqui, que é o que na gestação? Ganhar o peso adequado. Então, a gestante tem que avaliar, tem que seguir esse pré-natal para que ela não ganhe muito peso e não ganhe pouco peso. Então, existe um ganho de peso adequado para ela, que a gente fala que depende como ela começou essa gestação, ela tem que ser acompanhada para isso. Então, ganho de peso adequado. E esse ganho de peso adequado, ele vai garantir que essa gestante prevenir não só a alimentação, mas o ganho de peso, porque são 2 aspectos que a gente tem que avaliar e verificar, a prevenção do diabetes gestacional, que hoje nós estamos muito preocupados, porque está muito alto, muitas gestantes desenvolvendo o diabetes gestacional, aquele distúrbio hipertensivo da gravidez, que é uma hipertensão que acontece na gravidez. Então, isso é um outro cuidado. Então, esses aspectos, eles podem ser prevenidos. E eles são preveníveis, com alimentação adequada e ganho de peso adequado e a avaliação no pré-natal adequada. Eu fico pensando, se a gente já tem uma prevalência super alta de mulheres obesas, que estão em idade fértil, quando chega na gestação, elas já também têm um aumento de peso. Também isso vai ser preocupante? Sim. Não é só aquele ganho de peso, o que esses estudos têm mostrado, assim, que tem trazido de repercussões para esses bebês? Você trouxe um aspecto muito interessante para a gente trazer aqui, aqui a gente vai fazer uns focos. Sim, já tendo excesso de peso antes de engravidar já é um risco maior,
Por quê? Porque não se pode perder peso durante a gestação. Essa é uma frase que tem que repetir, acho, em letras assim, garrafais, então, né? Garrafais, gente. Vamos lá. Não se pode perder peso durante a gestação. Não é adequado. Mas manter o peso, ganhar pouco peso, é o ideal. Então, ganha pouco, menos do que ganharia se tivesse um peso normal. Ganha pouco, mantém ali no final, seu acompanhamento. E a gente tem visto que mulheres com excesso de peso que seguem uma condição adequada de nutricional e médica, vai tudo bem, porque essa condição dela pode trazer prejuízos para o bebê, né? E levar isso por muito tempo. Mas o que você falou do excesso é que o que tem nos preocupado mais são as gestantes com peso normal, porque essas não são olhadas como risco. Então, elas engravidam, elas têm o peso normal, elas têm o estado nutricional adequado. Então, nem o médico, nem o nutricionista, nem o profissional de saúde que está acompanhando fala, ela está bem, né? Só que daí ela desenvolve o ganho de peso excessivo durante a gestação. Esse é um pior quadro. Esse é um quadro pior, porque é um quadro que ele acontece de repente e ele acaba pegando todo mundo de surpresa. Então, gestantes que entram com peso normal, que a gente chama de eutróficas, elas devem tomar muito cuidado, seguir um acompanhamento nutricional, seguir uma dieta adequada, saudável, para que ela não ganhe um peso excessivo durante a gestação. Então, são dois riscos. E que riscos pode trazer para esse bebezinho se a mãe ganhar esse excesso de peso, por exemplo? Então, tem a questão, né? Quando a gente fala de, por exemplo, o maior risco é o diabetes gestacional, né? A prematuridade é um grande risco. Então, ter toda e qualquer condição nutricional não adequada na gestação pode promover prematuridade. Aí é os riscos para o bebê, né? Mas também tem aqueles que a gente não sabe. Então, diabetes gestacional, a gente sempre falou assim, o nenê vai nascer grande. Nascer grande é um risco. Então, isso vai trazer alto nível de cesárea, né? Porque isso implica em maior cesárea. E aí a gente fala, bom, nasceu grande, né? É um bebê que vai ter que receber cuidado pós-natal, porque ele pode ter um pico hipoglicêmico, mas isso tudo é monitorado. A gente está com condições, muito boas médicas, né? E de saúde, de atendimento clínico. Só que faz uma alteração metabólica no bebê que isso não tem como ver. E isso então, esse bebê ele vai carregar essa alteração metabólica com mudanças de hormônios e que ele vai ter maior risco para ter obesidade, ele vai ter maior risco de ter diabetes, de ter doenças crônicas não transmissíveis em função dessa condição, né? Mas aí nós temos vamos dizer, uma situação que pode amenizar, né? Então, por exemplo, aconteceu, essa situação já está acontecendo, vamos tentar neutralizar e amenizar essas condições prejudiciais para o bebê? Aleitamento materno. Então, as mães não precisam ficar apavoradas, não. a gente sempre tem uma forma de ir organizando. E com o aleitamento, que a gente sabe também que é tão baixa a prevalência, como é que faz, né? Porque aí já teve o ganho excessivo, aí pode não ter o aleitamento, como é que faz? Então, a gente enfatiza muito que o aleitamento ele vai conseguir dominar e neutralizar qualquer prejuízo que possa estar acontecendo na gestação. Aleitamento materno exclusivo, né? Quando a gente fala exclusivo, né? Só leite materno durante os primeiros 6 meses de vida, né? Isso toda mãe consegue. Nós temos condições fisiológicas para amamentar o bebê, para produzir leite. Não tem condição, é raríssima a condição da mãe que não produz leite. É raríssimo, são doenças raríssimas, né? Então, quer dizer,
é possível e não existe tamanho de mama, né? Pequena, grande, média, toda mama é suficiente para amamentar o bebê. Então, o que a gente precisa é de um apoio, de uma rede social de apoio, tanto de profissionais de saúde, como da família e da sociedade. Então, tem que incorporar na cultura da sociedade a amamentação, porque as mães ficam inseguras. Então, a insegurança, ela é que traz, não, estou fazendo certo, não estou fazendo certo, e a capacitação dos profissionais de saúde, que tem que ser muito importante, porque eles têm que, já na gestação, essa mulher começar a receber orientações de amamentação, principalmente no final, né? Ela tem que receber na gestação. Na maternidade, é a pega correta. A pega correta, eu falo, que resolve 50% dos problemas da amamentação. E essa pega, ela tem que ser feita por profissionais capacitados, para que ajudem, porque ela não sabe, né? Então, a mulher às vezes fala, não, essa dorzinha, né, tal. E o que é? É a pega. Então, eu sempre chamo a atenção que eu falo que a pega, eu já, assim, corrigi pegas por vídeo, porque eu não estava perto, aí mostraram, eu falei, tá errado. Então, a pega é muito importante. Aquela pega assim, ó, na maternidade, aí vai para casa, aí começa a ter problemas em casa, ela precisa ter uma rede de apoio, ela precisa ter uma atenção primária que ajude, né? Uma unidade de saúde, né? Um profissional, um médico, hoje tem, né, doulas, hoje tem profissionais capacitados para que ajude naquele primeiro mês. Então, eu sempre falo assim, se ela conseguir amamentar exclusivamente só o peito até 2, 3 meses, acabou, isso vai. O problema são esses 2, 3. É fácil? Não, eu vou dizer aqui, gente, não é fácil, porque se não, é fácil. Não, não é fácil. Então, as dificuldades existem, mas elas são possíveis de serem controladas. E essa amamentação, ela vai, o leite materno, a amamentação, ela vai fazer com que a microbiota da criança seja única. Seja que já tem até estudos mostrando que ela fica até um ano e pouco, como se estivesse amamentando, mesmo quando a criança não está sendo mais amamentada. Então, eles mostram que tem uma durabilidade e é uma microbiota que vai trazer vários benefícios para o bebê, né? Então, esse bebê vai ficar menos doente. Hoje, a gente, nessas condições de vírus, né? Cada hora vem um vírus diferente, né? A gente está vivendo uma situação aí, né? Que a gente, diferente, e a amamentação vai conseguir fazer isso. O leite materno vai conseguir fazer isso, vai conseguir dar essa condição imunológica. E agora eu vou falar, né? Não tem imunoglobulinas dentro da lata, não tem. Então, só o leite materno produz imunoglobulinas, que são os anticorpos, né? A gente tem que traduzir um pouco, né? Os anticorpos que vão dar para esse bebê, que vão proteger esse bebê. E hoje já tem estudos mostrando que o aleitamento materno, então, você tem o aleitamento materno nos primeiros 6 meses exclusivo e depois ele continuado. Então, hoje a recomendação da Organização Mundial da Saúde, e inclusive novidade, da Academia Americana de Pediatria, que ela era mais resistente, né, a esse tempo, já está apoiando que esse aleitamento seja mais prolongado, né? E já tem estudos que o aleitamento materno, ele traz benefícios futuros. Então, é para a vida toda, né? Então, de inteligência, de desenvolvimento, de condições sociais, né? Então, está associado, traz benefícios, não é só no momento que a criança está sendo amamentada, né? Que a gente fala, não vai ter diarreia, né? Não vai ter... e outra coisa, né? Previne a obesidade infantil, o aleitamento materno, que hoje a gente está vendo muito elevado, né? Crianças ganhando excesso de peso e trazendo para a questão que crianças que ganham muito peso, aquele bebê fofinho, em aleitamento materno, que a mãe só está amamentando, não é obesidade. Sim.
Vamos deixar isso claro. Não precisa fazer dieta para bebê Não, que está em nem a aleitamento mãe, materno, nem né? a mãe, nem nem o bebê, porque é este excesso de peso que parece um bebezão mesmo, bem grandão, né? Com dobras assim, que muitas vezes até preocupam os profissionais de saúde. Mas não tem problema, porque lá por volta de 2, 3 anos já vai ter um peso adequado, porque aos poucos vai se... Mas é uma gordura que não é uma gordura de risco, né? Então é diferente. Então a gente pensar, uma criança que está com excesso de peso, mas não em aleitamento materno, aí é risco. Aí é risco. E aí, então, nós estamos falando de aleitamento, desse aleitamento continuado, né? Com 6 meses a criança começa a comer, que é outra fase bem importante na introdução da alimentação complementar. E aí a gente tem um vídeo para mostrar, porque nós temos alguns alunos, né, que fazem projetos na universidade e uma dupla criou uma cartilha bem interessante para as famílias, né, que trata um pouco desse tema que a gente está falando, né, dos 1000 dias. Então vamos ouvir a Angélica. Olá, tudo bem? Me chamo Angélica, sou graduanda de Nutrição pela Universidade Franciscana. Hoje eu vim aqui para falar um pouquinho sobre a cartilha, né? A cartilha sobre alimentação para crianças de 0 a 2 anos, que eu desenvolvi junto com o Brendo, meu colega de curso, e também teve orientação da Prof. Fran e também de uma mestranda, né, a Ana. Essa cartilha ela foi desenvolvida para uma disciplina extensionista da universidade, então, assim, a gente teve a oportunidade de aprender enquanto fazia ela e também a oportunidade de aprender em aplicar ela, né, colocar na prática o material. A cartilha, ela vai trazer orientações básicas, assim, a gente se baseou no Guia Alimentar para crianças menores de 2 anos, né, para a população brasileira. Vai ter orientações sobre amamentação, vai ter orientações sobre introdução alimentar, né, no decorrer dos meses e também no período de 1 a 2 anos. Traz também questões de mitos e verdades, que a gente sabe que tem muitos mitos e verdades, né, nessa parte da introdução alimentar, então a gente trouxe tudo de uma forma que ficasse resumida, de uma leitura clara, acessível para pais, mães ou responsáveis poderem entender bem, né, e ficar tudo muito claro, né. Então, assim, foi uma honra poder ter desenvolvido esse material, eu acredito que ainda vai ajudar muitas pessoas e fico muito grata pela oportunidade. Beijo. Então, acho que esse assunto, né, de trazer a introdução da alimentação complementar, junto com a educação para os pais, também é importante, não é? Sim, e a gente precisa realmente que chegue aos pais. Então, é impressionante essa iniciativa, eu acho ela fundamental, porque a hora que os pais recebem este material, eles têm um material de qualidade, um material que foi feito por profissionais capacitados, né? Que a gente está falando, né, de nutricionistas, né, de estudantes, estamos no meio universitário e precisa realmente ser difundido, ser entregue, porque assim, existe muito desconhecimento. Então a gente fala, nossa, ainda não se sabe como faz para a alimentação da criança, tal, muito desconhecimento. Eu mesmo participei eu sou coautora do guia dos 10 passos do Unicef, né, que é essa organização incrível que trabalha e que viu que a situação, vamos fazer, eu participei disso e tive, né, a experiência de entregar para as mães na maternidade e depois ligar. E eu fiquei impressionada com as mães falando, nossa, muito obrigada, eu recebi esse material, porque eu não sabia disso, eu não sabia daquilo, sabe? Então, assim, nossa, isso é incrível, né? A gente tem um programa de nutrição no país, né, que é o Ministério da Saúde, por meio da nutrição, que ele acaba fazendo, mas para chegar na população nós temos que fazer cartilhas, nós temos que fazer que chegue, porque materiais, um livro de mais de 100 páginas... Então, a gente também tem uma outra experiência bem legal, que é um jogo, que a gente sabe que tantos adultos gostam, né, de ter acesso, até as próprias crianças, então vamos ouvir o Nicolas falando aqui sobre o jogo digital que ele elaborou.
Primeiras Refeições é um jogo feito para adultos, baseado no clássico Tamagotchi, onde vai ajudar os pais a decidirem qual a melhor alimentação para seu filho durante a introdução alimentar, ou seja, quando a criança completa 6 meses e começa a comer as comidas. Então, o nosso foco do jogo, além da introdução alimentar complementar, foi também a questão de enaltecer a amamentação como um ponto positivo e não parar depois que começou a comer. Também teve a questão das consistências, tá? Então, mais ou menos esmagado, completamente esmagado, ou quando a criança tiver idade também, para comer uma comida inteira, só cortada ali para facilitar. Então, o nosso jogo começa com 6 meses, vai até os 12 meses de idade e vai ajudar os pais com esse intuito. O jogo foi desenvolvido aí durante o meu TCC e minha bolsa, PBIT CNPq. Foi desenvolvido aí por programador Matheus Viegas, a ilustradora Mariane Machado e por mim, o game designer, o Nicolas Dobich. O Nicolas foi meu orientado, né, nesse trabalho e é muito interessante assim como essa informação chega, né, para os pais. Então a gente assim está com um tempo bem curtinho, então eu queria só para a gente finalizar, né, que pudesse falar assim a importância também dessa introdução alimentar para a gente. Eu vou trazer um foco um pouquinho diferente de que aí eu sei que já vai estar bem claro o que deve oferecer, né? Que isso é claro, que os alimentos que devem ser oferecidos, mas o que não deve oferecer. Então, eu vou entrar nesse foco, que eu tenho visto muito prevalente a introdução de açúcar para o bebê, né? E, às vezes a gente não tem aleitamento materno exclusivo porque introduziu bolachinha, biscoitinho, né, suquinho, e não é para introduzir. Então, e a partir dos 6 meses também não. Então, alimentos que têm açúcar, não. Não. Tem açúcar? Não. Vai dar um chazinho? Dá. Sem açúcar. A criança não sabe que o chá tem açúcar ou não tem açúcar. Precisa dar um chazinho para acalmar a criança? Tá bom, né? Eu digo isso a partir de 6 meses, né? Porque antes também não é para dar. Mas, às vezes, a mãe quer dar um chazinho, né? Então, é sem açúcar, é sem aqueles iogurtinhos. Isto realmente, eu vou dizer, a gente está dizendo que é quase que proibido, eu tenho a ousadia de falar, não oferecer até 2 anos. Porque a criança não é sociabilizada, ela depende dos pais para ela receber alimentação. Então, não é para ninguém dar, nem vó, nem tia, nem tio, ninguém. Porque a criança que recebe esses alimentos, tá? Doces ou guloseimas, vários esses, né? Que é oferecido, ela não vai aceitar as verduras e legumes, porque esse sabor doce, ele faz um desenvolvimento total, porque a gente nasce com preferência para o sabor doce. E quando é introduzido precocemente, essa preferência se estabiliza, se determina, né? E aí, quando ela vai comer uma batata, uma abobrinha, ela acha que não é doce, né? E eu não estou nem falando de verdura verde amarga, né? Estou falando de legumes que não são tão amargos. Amargos, nem pensar, então, né? Mas se ela não recebe o paladar desses alimentos nenhuma vez, ela vai aceitar jiló, ela vai aceitar todos esses alimentos que a gente come, verdura verde escura, ela vai aceitar, porque não fez o gatilho para o paladar doce. Depois dos 2 anos, pode dar. Eu fico pensando que muitas famílias, acho que tentam oferecer as coisas que são do paladar da família, né, e não da criança. Mas a criança não tem vontade. Não ela tem. olha, ela não sabe o que é. Exatamente. Não tem problema a família comer. A família pode até comer. Gente, então assim, a gente teria assim, muito para conversar ainda, né? Mas estamos finalizando o programa hoje, então queria agradecer muito a tua presença aqui e tomara, né, que tenha ficado aí um pouquinho de informação para as famílias. Então, muito obrigada. Tivemos, né, esse programa rico em informações e até a próxima.